Olá, mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E é um prazer muito grande, uma alegria nós podemos falar da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre o livro de Jonas. E antes disso, vamos orar para que o Senhor fale conosco, que Ele trabalhe na nossa vida individualmente e que cada um possa realmente aprender aquilo que Ele quer nos ensinar hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos essa liberdade de falar da Tua Palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por cada história que o Senhor deixou na Sua Palavra para que elas nos ensinassem, Senhor. E hoje nós te pedimos que a história de Jonas, Senhor, mais uma vez venha falar no nosso coração, Senhor. Que cada uma de nós, Senhor, possa estar aprendendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós sabemos que a Sua Palavra nos transforma, por isso nós te pedimos que hoje ela venha transformar a nossa vida, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos a nossa aula da semana passada no momento em que Jonas está sendo jogado, no mar devido a uma tempestade muito grande. Os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era algo comum, era algo sobrenatural, entenderam como um castigo de Deus e procuraram dentre as pessoas que estavam no navio, quem é que seria o culpado por aquilo. E nós vimos como Deus encaminhou as coisas e mostrou que era Jonas para aqueles marinheiros. E apesar deles tentarem poupar ainda a vida de Jonas, eles viram que não teria outra forma senão realmente jogar Jonas no mar. E depois que eles fizeram isso, a Bíblia relata que o mar se acalmou, que aquela tempestade passou. Nós vimos como os marinheiros, depois de tudo isso, reconheceram Deus como Senhor e ofereceram sacrifícios ao Deus verdadeiro. É interessante nós vermos nesse ponto da história como os marinheiros encontram a Deus, Eles se rendem a Deus e, ao mesmo tempo, o quanto Jonas vai cada vez mais descendo na sua desobediência. Jonas preferiu a morte a obedecer. Ele é jogado no mar sem nenhuma chance de salvação. Aquele mar estava destruindo um navio, Então, como ele não se afogaria? Então, quando ele é jogado ao mar, ele é jogado para a morte. No entanto, Deus tinha outros planos para Jonas. Jonas, ele abandonou a missão dele. No entanto, Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir essa missão. Jonas, preferindo a morte à obediência, ele acaba no mar sem sequer falar uma única vez com Deus, pedindo livramento, se mostrando arrependido, nada. Ele realmente não queria cumprir aquilo que Deus tinha para ele, mas Deus não desistiu de Jonas. E é interessante nós pensarmos nisso, Porque Deus não precisava de Jonas. Deus poderia levantar qualquer outro profeta, Deus poderia fazer as coisas de uma outra forma. No entanto, ele determinou que seria Jonas e ele persegue Jonas para cumprir realmente a missão que ele tinha para Jonas. E nós vemos aí, neste momento, a entrada de um outro personagem, então, na nossa história, que é o peixe. Eu não sei quantas vezes você escutou, desde pequena, a história de Jonas e o peixe. Mas eu sempre vi o peixe eu lembro das figuras, das histórias que me mostravam, aquele peixe grande engolindo Jonas, e eu sempre pensei no peixe como um castigo, como uma coisa ruim que sobreveio a Jonas. No entanto, é interessante como os autores dos livros que nós estamos nos utilizando aqui, os pastores Tim Keller, o pastor Augusto Nicodemos e o pastor Hernandes Dias Lopes, como eles trazem uma outra visão sobre esse peixe. O peixe enviado por Deus. Essa é a primeira verdade absoluta, Esse peixe passando ali do lado daquele navio não foi um acaso. Não foi algo que, era um local infestado daqueles peixes grandes e acabou acontecendo. Não, ele é um peixe realmente enviado por Deus, cumprindo uma missão dada por Deus, uma ordem expressa de Deus. Vai lá, peixe,
tem algo para você engolir. E nós podemos ver aqui como Deus, ele é dono de toda e qualquer criatura, né? Ele ordena, e a única diferença é que o peixe obedece o que Jonas não fez, né? O animal irracional, ele obedeceu a ordem de Deus, coisa que Jonas não fez. E nós vemos que esse peixe, então, vai fazer parte da Operação Resgate. Ele foi o livramento de Jonas, ele foi a salvação de Jonas. Jonas iria morrer afogado, no entanto ele é engolido por esse peixe, que alguns chamam de baleia, porque na verdade é a referência que nós temos hoje de um peixe grande, nosso maior peixe, seria uma baleia, né? Mas nós não sabemos se naquela época até existia outro tipo de peixe. A verdade é que uma vez eu fui aqui no Museu de Santos e vi um esqueleto de uma baleia e realmente a gente consegue ficar dentro do estômago ali daquela baleia, né? Mas não importa, ele era um peixe grande e ele cumpriu a ordem de Deus engolindo Jonas. Isso, gente, não foi um castigo para Jonas. Como eu falei, foi um livramento. Ele ficou escondido dentro do peixe para reencontrar Deus, para realmente ser salvo de uma morte iminente ali. E nós vemos também nisso tudo um grande milagre. E como vocês sabem, é muito difícil para o ser humano acreditar em milagres, né? Nós sempre buscamos formas racionais de entender as intervenções de Deus. E isso é um alerta para nós. Muitas vezes a gente prefere acreditar que não é milagre, que é uma coisa que aconteceu. Outro dia eu estava comentando sobre algumas coisas que eu fiquei sabendo da guerra da Ucrânia e que são inexplicáveis a olhos humanos, mas nós vemos intervenções de Deus ali, né? E a pessoa com quem eu estava conversando disse, cuidado com esse tipo de evangelho e tal. Então, assim, sempre o caminho mais fácil parece ser não querer enxergar que Deus, ele faz sim milagres, ele atua entre nós e ele realiza coisas inexplicáveis, curas que não, que aos olhos humanos não seriam possíveis, livramentos, enfim, coisas que Deus faz e que para os homens não é possível. E a história de Jonas não é diferente. Os homens muitas vezes querem entender essa história como uma lenda, como uma coisa impossível de acontecer. Mas uma das grandes referências que nós temos do quanto essa história ela é verdadeira e não apenas uma lenda, é o fato de que o próprio Jesus citou a história de Jonas. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, nós vemos Jesus falando sobre Jonas. Ele diz assim: pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui, Jesus está falando, né, do fato de que Jonas esteve dentro do peixe. Jesus está citando essa história e numa referência dos 3 dias e 3 noites que Jonas passa dentro do peixe como um símbolo do mesmo tempo que Jesus ficaria no coração da terra até ressuscitar, né? Entre a morte e a ressurreição de Cristo. É muito bonito esse estudo quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê todas as figuras, todos os tipos de Cristo que aparecem no Antigo Testamento. E aí na história de Jonas nós temos esse momento que inclusive foi citado pelo próprio Jesus. Então nós podemos ver que a história, né, de Jonas dentro do peixe realmente é uma realidade e não apenas uma lenda. E assim, o amor de Deus persegue realmente Jonas, encontra Jonas no fundo do mar e o traz de volta ao ministério. É o amor de Deus que vai buscar Jonas. Não é a necessidade de Deus. Não, só Jonas é que podia ir para Nínive. Não, o amor de Deus faz ele resgatar Jonas. Dentro do peixe, o Jonas vai ter as primeiras noções do que realmente significa a graça de Deus. Dentro do peixe é que nós vamos ver algo que até então não aconteceu. Nós vamos ver Jonas orando.
ele foi chamado a orar, né? No capítulo 1, verso 6, nós vimos que o capitão do navio vai até Jonas e diz para ele: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E o que aconteceu? Jonas não orou. Jonas não orou em Jope, quando ele estava no porto para comprar a sua passagem. Jonas não orou quando ele entrou, não orou no porão do navio. Em nenhum momento nós vimos uma oração de Jonas. Jonas vai orar quando está lá, né, no fundo da barriga do peixe, dentro do peixe. E é interessante a gente olhar para essa oração de Jonas. Não é uma oração de petição, não é uma oração em que ele clama por socorro para que Deus o tire daquele lugar, né? Para que o livre do peixe, para que ele chegue num lugar seguro. Não é nada disso. Ele faz realmente uma oração de gratidão a Deus pelo livramento. Ele já percebia que Deus é quem estava agindo e que Deus iria cumprir na vida dele o propósito que tinha para ele. E então Jonas vai fazer um tipo de oração que é uma oração baseada no Salmo. A gente não vai aqui fazer uma referência aos Salmos e ao que ele está orando, mas qualquer pessoa que tenha contato com os Salmos, né, vai perceber muitas frases que aparecem nos Salmos e que Jonas aqui está orando. Ele está orando um salmo para Deus, colocando a vida dele realmente ali, mostrando todo o agir de Deus na vida dele. Existe um livro da Sheila Walsh, Mulher de Oração, que nosso grupo de mulheres está lendo, e ela fala sobre o fato da gente orar os salmos. E o quanto que quando nós fazemos isso, nós nos juntamos a milhares de pessoas que durante milhares de anos têm feito essas orações a Deus. Então, esse é um chamado para que a gente também ore os salmos. E hoje nós vamos ver aqui Jonas orando os salmos. E nós podemos ver que nessa oração vai aparecer ação de graças, dos versículos 2 até o 6, vai aparecer a contrição, do versículo 7 a 8, e vai aparecer uma renovada dedicação de Jonas aqui do versículo 9. Então, Jonas, neste momento, ele passa de uma experiência de rebelião e desobediência para uma experiência de arrependimento e consagração. É exatamente o processo que nós, perdidos sem Jesus, passamos quando encontramos o Senhor Jesus. Nós estávamos numa situação de pecado, de rebelião contra Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, né? Mas vivíamos em pecado, em desobediência. Mas quando encontramos Jesus e o milagre que Jesus realizou morrendo na cruz por nós, ele então traz para nós o arrependimento e traz para nós a consagração. Nós passamos a ter uma nova vida, né? Uma nova experiência, a experiência do arrependimento e da consagração da nossa vida a Deus. Então, essa foi, nesse momento, a experiência de Jonas. E nós vamos ver aqui, no capítulo 2, né? Dizendo que do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Começa bem, né? Jonas não ora a qualquer outro Deus, mas ele ora ao seu Deus, o Deus que era realmente dele. E é precioso demais a gente orar ao nosso Deus, eu orar ao meu Deus. Nós não oramos para um ser distante, genérico, que é o Deus do universo, o Criador. Ele é tudo isso, sim, mas ele é o meu Deus. Nós oramos para um Deus pessoal, um Deus que olha para nós individualmente. Então, vamos agora ver algumas lições que o pastor Hernandes Dias Lopes relaciona aí no seu livro sobre essa oração de Jonas, né? Que lições nós podemos aprender a partir desta oração de Jonas? Nós vamos ver aqui que o desespero humano, ele encontra alívio
no livramento divino, naquilo que vem do livramento de Deus. E é isso que nós vamos analisar aqui neste salmo, nessa oração que Jonas faz. Vamos abrir então nossa Bíblia no capítulo 2 do livro de Jonas e vamos ler essa oração de Jonas. E disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura. Senhor, meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Bom, então vamos ver algumas lições, que nós encontramos aqui nessa oração de Jonas. E a primeira lição que nós temos é que a nossa angústia pode nos levar à presença de Deus. Aqui no verso 1 do capítulo 2, nós vemos: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Então, Jonas, ele não ora, quando está tudo bem, quando ele está em Jope, quando ele está no porão, quando ele está acreditando que está fazendo as coisas certas do seu jeito, mas na sua angústia ele clama ao Senhor. Naquele momento ele reconhece que é Deus quem está manobrando todas as circunstâncias. Tem um autor chamado Warren Wiersbe, acho que é isso, que diz que a oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição. Quantas vezes nossas orações nascem da aflição, nascem daquele momento de angústia, nascem quando estamos dentro dos peixes da nossa vida, Então, nós vemos o que nessa situação? Que Jonas, ali naquela angústia, dentro do peixe, ele clama ao Senhor. Todo lugar é apropriado para a gente orar. Não importa, na verdade, o onde estamos orando, mas a quem estamos orando. Então, muitas vezes nós podemos achar: eu preciso ir para um lugar especial, eu tenho que estar na igreja, ou eu tenho que estar num lugar, meio que santificado. Mas a verdade é que nós podemos falar com Deus a todo momento, a toda hora, dentro do ônibus, dentro do metrô, lavando louça, tomando banho às vezes, A nossa mente vai lá para Deus e nós podemos conversar com o nosso Deus. Nós temos essa possibilidade, essa intimidade. Na angústia, nós clamamos ao Senhor. A segunda lição que nós vemos aqui é que o nosso grito de angústia, ele encontra os ouvidos abertos de Deus. No versículo 2, nós vemos que ele clamou ao Senhor na sua angústia, e ele me respondeu do ventre do Sheol. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus ouviu a voz de Jonas. A oração não é só um exercício espiritual que nos acalma. A oração não é uma forma de meditação, não é uma coisa mental. Aí você começa a orar, aí você fica bem. Oração é conversa com Deus. Nós temos um Deus que nos escuta de verdade, Orar é falar com este que está assentado no trono. Ele é quem tem poder, quem tem autoridade para resolver qualquer situação, e é com ele que nós estamos falando. Quantas vezes nós queremos resolver um assunto e nos mandam para alguém que simplesmente vai pegar um papel e anotar, ou coisa assim, e a gente pensa: puxa, não é com essa pessoa que eu queria falar. Eu queria falar com quem resolve. E é essa a nossa possibilidade. Deus abriu o caminho, o véu se rasgou e hoje nós podemos estar diante do trono de Deus e falar
exatamente com quem resolve. Então, Deus resolve, Ele tem poder, autoridade e Ele é quem nos ouve. Salmo, capítulo 50, versículo 15. Diz que Deus, Ele realmente ouve, né, o coração contrito. Salmo 50, 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, nós podemos sim falar com Deus sabendo dessa maravilhosa verdade que Deus nos ouve. A terceira lição que nós temos aqui é que a disciplina de Deus é uma prova de seu amor por nós. No verso 3 diz assim: pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de ti. Jonas, ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando eram as transgressões, era o pecado dele, estavam diante dele. Ele tomou consciência, né, disso. E é isso que Deus faz conosco. O Espírito Santo de Deus, ele coloca a nossa presença, a nossa vista, o nosso pecado, a nossa transgressão. Ele nos mostra, né, qual é o nosso erro, o que nós estamos fazendo que está desagradando ao Senhor. E esse é um ato de amor. Um pai, uma mãe que amam seu filho, que querem vê-lo caminhando realmente no caminho direito, eles mostram para o filho o seu erro. Filho, olha, não está certo isso que você está fazendo, tal. E por que a gente faz isso com os nossos filhos? Porque nós os amamos. Então, a disciplina de Deus, né, é com certeza uma prova do amor dele por nós. Jonas sabe que tudo vem de Deus. Não castigo para destruí-lo, mas disciplina para restaurá-lo. Experiências não são casuais, mas são providenciais. Deus, ele nos manda para o abismo dos mares revoltos para conhecermos a profundidade da nossa rebeldia e nos trazer de volta para o caminho seguro da obediência. Então, Deus é quem nos manda para esses lugares difíceis, né? Porque Ele está ali nos corrigindo, Ele está querendo nos colocar de volta no relacionamento que Ele quer ter conosco. E quando nós estamos distantes disso, Ele faz isso. Hebreus capítulo 12, verso 8, diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Se você está sem a disciplina de Deus, é porque você não é filho. Porque quando somos filhos de Deus, a disciplina vem, né? Porque Ele quer que nós avancemos em santidade, Ele quer que nós avancemos em comunhão com Ele. E tudo aquilo que possa impedir, que seja um obstáculo a isso, Ele vai querer retirar da nossa vida e a sua mão vai pesar. Então, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas sempre será um ato de amor de Deus. A quarta lição que nós podemos ver aqui nessa oração de Jonas é que a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar de Deus. Aqui no versículo 4 nós vemos: eu disse, fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? Fui expulso da presença. Deus e pecado não coexistem. Santidade de Deus não coexiste com o pecado. O pecado, infelizmente, dá para o homem tudo o que ele deseja. Mas, depois que você recebe aquilo que é fruto do pecado, achando que é felicidade, satisfação e tudo isso, o que vem junto é desespero. Então, a maior tragédia que pode acontecer conosco é nós estarmos longe da presença de Deus devido ao nosso pecado. Nunca acredite quando uma pessoa que está vivendo em desobediência disser para você: eu estou muito bem com Deus. Isso não existe. Nós nunca vamos estar bem com Deus, longe, vivendo em pecado, porque Deus e o pecado não coabitam. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz assim: estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Aqueles que permanecem na desobediência, eles vão viver para sempre longe de Deus, longe da sua glória, né? E essa vai ser a pior tragédia da vida
deles. A quinta lição que nós temos aqui é que quando nós tentamos fugir da presença de Deus, nós ficamos encurralados pelas circunstâncias. Jonas, no versículo 5, diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu não sei se você já enrolou, por exemplo, o pé em alga, né? Agora imagina, Jonas ficou todo enrolado naquilo, muita água. Jonas aqui fala de muita água, né? Fala de abismo de águas, ele fala de torrente, ele fala... Então, com certeza, ele sentia que ia se afogar de tanta coisa. Então, nós devemos entender que não há porta de escape de Deus. As circunstâncias vão gritar em nossos ouvidos acerca do amor de Deus. Você vai sentir na pele águas profundas, algas, coisas que não são boas, né? E em tudo isso você vai ver o amor de Deus, os livramentos, o cuidado dele, mesmo você estando ali na desobediência. Mas o fato é que circunstâncias virão. Você não vai ter uma porta para escapar daquilo que realmente Deus quer fazer na sua vida. A sexta lição nos diz que o caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. Nada é tão ruim que não possa piorar. Essa é a máxima do desobediente, né? No versículo 6, na primeira parte, diz assim: afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Até lá, no fundo dos montes, até lá, né? No abismo, no pior lugar. E lá eu fiquei preso. A verdade é que quando nós desobedecemos, nós ficamos presos na prisão da culpa. Quando a gente se afasta de Deus, como filhos de Deus, a sua mão nos disciplina e a gente vai sentir culpa, a gente vai sentir tristeza e tudo isso vai aprisionar a nossa vida. Então, o indivíduo que dá as costas para Deus, ele só segue para baixo. Não tem subida, né? É um passo pior que o outro. Nada, você não vai ficar ali, ah não, é só nesse nível de pecado aqui. Saiba que você vai, né, cada vez mais afundando. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do adultério, ninguém começa já indo, conhece alguém e vai saindo já para ter um relacionamento sexual num motel, né, e adulterar. As coisas começam devagar, é um elogio, é um pensamento, então é uma aproximação, é uma conversa mais demorada, é uma intimidade trocada e dali um primeiro contato físico, e você vai descendo degraus. Então, o caminho da desobediência, ele sempre vai levar a algo mais profundo e a algo pior. A sétima lição que nós temos é que quando nós chegamos ao fundo do poço, de lá a mão de Deus pode nos tirar. O que acontece aqui com Jonas? Ele afundou até os fundamentos dos montes, a terra aprisionou ele com as suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. O Senhor me tirou daquele abismo, foi a sua mão que me resgatou. No fim dos nossos recursos, os celeiros de Deus continuam abertos. Diante do irremediável, Deus faz milagres. A mão do Senhor nos alcança. Talvez você tenha um parente, uma pessoa que você ama e você diz, não, aquele lá é perdido mesmo, não tem chance. Nunca pense nisso. Com Deus sempre tem chance. Para Deus nada é impossível. A mão dele alcança qualquer pessoa que esteja no mais profundo abismo. A oitava lição nos diz que quando chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Um versículo maravilhoso que nós temos na Bíblia está em Lamentações, capítulo 3, verso 21.
que diz, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. E foi isso que nós vimos aqui Jonas fazendo. Olha só o que Jonas faz aqui no versículo 7. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Ele se lembrou de Deus e ele se lembrou do templo. O templo era um local de sacrifício, um local de restauração, um local de perdão. E é isso que Jonas lembra, né? Eu lembrei do meu Deus e eu orei no seu santo templo. Eu fui até a sua presença. Então, Jonas, ele vai trazer à memória dele aquilo que realmente podia trazer esperança para ele. E é isso que nós também devemos fazer. A nona lição que nós temos aqui é que nós devemos saber que toda forma de idolatria é uma atitude tola e ingrata. Nós temos aqui no versículo 8, os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Pode parecer um versículo, estava aqui falando de outras coisas, de repente entra essa coisa aqui de idolatria, né? Os que se apegam aos ídolos inúteis. O que será que isso tem a ver aqui na história de Jonas? Mas a verdade é essa, Jonas, ele era idólatra. Não com um deus de madeira, um deus de gesso, nada disso. Ele tinha 2 ídolos. Um deles era o seu patriotismo, a sua nação, né? Ele era tão patriota, tão apegado à questão do povo dele, que ele não queria pregar para o povo inimigo, para que eles não se arrependessem e Deus tivesse misericórdia deles. Ele queria que eles fossem destruídos por uma questão política, uma questão, né, de não gostar, aquele povo ser inimigo deles. Eram povos terríveis, mas Jonas se apegou a isso e não à ordem que Deus tinha dado a ele. E a outra idolatria, por assim dizer, que Jonas tem é da sua própria reputação. Aqui no capítulo 4, verso 2, que mais para frente nós vamos estudar, diz assim: então orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Eu falei isso lá na minha terra, Senhor, né? Que o Senhor ia ter misericórdia, por isso que eu não queria vir para cá. Então eu tenho uma reputação a zelar, eu era profeta daquele povo. E como que eu posso agora estar aqui pregando para os inimigos? Tem uma reputação. Então, muitas vezes nós somos idólatras, acreditamos que outras coisas estão trazendo livramento para nós, que nós devemos obedecer a outras coisas, né? Nós nos apoiamos em recursos humanos e isso, gente, é ingratidão a Deus. Eu sou uma funcionária pública aposentada e você pode imaginar, maravilha, né? Tá com a vida feita, ela tá tudo bem, até o final da minha vida, agora eu vou receber meu salário todo dia 15, todo dia 30, sem problema nenhum, e aí eu me apoio nisso, né? Sabendo que eu vou ter uma velhice tranquila. Mas isso não é a realidade. O fundo de previdência, ele pode ser destruído, pode ser roubado, pode acontecer tantas coisas, né? Nossa cidade pode ficar devastada e eu me apoiei, a minha confiança na aposentadoria que eu recebo da prefeitura. Não, ela é só um instrumento de Deus para suprir a minha vida. Quem supre a minha vida é Deus. Então, cada vez que nós nos apoiamos, né, num excelente plano médico que a gente tem, ou no nosso salário, ou no nosso casamento, não, com esse marido que eu tenho maravilhoso, eu nunca vou ter problema, nós estamos sendo ingratos a Deus, porque tudo aquilo que está à nossa volta e que nos traz suprimento, alegria, satisfação, vem do Senhor e é a Ele que deve ser toda a nossa gratidão. E a 10ª lição que nós temos, vejam quantas lições essa oração de Jonas nos traz, é que nós devemos saber que nós só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nós nos voltamos para Deus. Está aqui no versículo 9 e 10. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. Aqui Jonas então faz
a sua expressão de gratidão por esse livramento todo que Deus fez, por ter tirado ele lá do fundo do abismo, por ter ouvido o seu clamor, né? E diz aqui, no versículo 9, eu vou te oferecer sacrifício com voz de ação de graças, a voz do agradecimento. Nós vemos como uma forma mesmo de reconciliação com Deus, de alegria de Jonas, né? A oferta de sacrifício que ele faz, ele se recorda do templo, do local do sacrifício, e ele diz aqui, eu pagarei o meu voto, eu farei sacrifícios, oferecerei sacrifícios, eu pagarei, cumprirei com a minha palavra, todas as formas de reconciliação com Deus. E por fim, ele reconhece aquilo que os teólogos dizem ser o versículo que resume o livro de Jonas. Ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor. O Senhor salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma como Ele quer. Então nós vemos aí todas essas lições que essa oração de Jonas nos traz. O que nós aprendemos, né? Para nós, então, diante de tudo isso que foi falado aqui. A primeira coisa que eu vou destacar é que é melhor a gente não esperar Deus nos confinar dentro de um peixe para a gente orar. A oração é o que tem poder de nos transformar. Nós vimos ali dentro do peixe Jonas sendo transformado, orando e sendo transformado. Mas será que eu preciso, né, passar pela tempestade, ser engolido por peixe, né? Viver uma doença, viver um problema financeiro, viver uma coisa terrível para daí eu buscar o Senhor, para daí eu ter um relacionamento realmente com Ele? Vamos nos livrar disso, né? Vamos ter esse relacionamento com Deus sem esperar esse grande peixe nos consumir, mas realmente nos aproximar do Senhor. E a outra coisa que nós devemos aprender é que na desobediência tudo sempre pode piorar. Você acha que um porão de navio indo para um outro lado do mundo é ruim? Mas pode vir uma tempestade. Será que uma tempestade assim, eu lá sendo chocalhado de um lado para o outro do barco é tão ruim? Mas pode vir o mar. Ai, será que o mar aqui é tão ruim? Eu posso estar dentro de um peixe, né? Então, as coisas podem ficar cada vez mais complicadas se eu estiver em desobediência, né? Mas, como eu disse para vocês, o nosso estudo sobre Jonas é principalmente para a gente aprender sobre Deus. E eu gostaria de falar algumas coisas que nós aprendemos hoje sobre Deus. Nós aprendemos que Deus, através da sua misericórdia, sempre nos alcança. A misericórdia de Deus nos alcança aonde nós estivermos. Deus, Ele tem poder para nos tirar do fundo do abismo. Mesmo naquele lugar que a gente acha que não tem mais chance da gente sair, Deus tem o poder de nos tirar. Deus sempre cumpre seus propósitos. Não pense que Ele tem o plano B. Deus só tem plano A. E Ele cumpre o plano A. Né? Ele não é submetido à nossa vontade, mas Ele nos submete à vontade dele através das circunstâncias que Ele coloca na nossa vida, né? Deus, Ele disciplina a quem Ele ama. Somos filhos de Deus, somos amados e, portanto, Ele vai nos disciplinar. Deus nos ouve em qualquer lugar e a qualquer tempo. Deus vai sempre nos ouvir. Deus é o dono da salvação. Ele salva a quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. Então, não pertence a nós a salvação. Não é o seu jeito de falar, não é a sua forma de orar que finalmente conseguiu fazer com que aquela pessoa entendesse quem é o Senhor. A salvação pertence ao Senhor. É Ele quem move o coração do homem, é Ele quem alcança o homem e a nós cabe sermos instrumentos de anunciar a palavra de Deus para que as pessoas ouçam e o Senhor faça a obra. Então, nós terminamos hoje a nossa lição com o último versículo aqui do capítulo 2, que diz assim: o Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. O Senhor deu ordem ao peixe.
Deus mandava nesse peixinho, né? Ele disse para o peixe, vai lá, engole. E agora ele diz para o peixe, vomita. É interessante que o peixe não cospe, o peixe não lança Jonas, mas ele vomita. É essa palavra que está lá. E todos nós sabemos o que isso significa, né? A gente vomita aquilo que é indigesto, né? E Jonas estava ali sendo uma coisa indigesta no estômago desse peixe. E ele então é vomitado. E os nossos autores aqui dizem, né, que esse é um símbolo de humilhação, de quebrantamento. Jonas chega na praia todo sujo, todo... Nem é bom a gente pensar, né, no jeito e o cheiro de Jonas. Mas é nesse lugar que Deus nos coloca quando nós desobedecemos. E então ele diz para Jonas, é isso que você é, né? Essa indignidade, Mas vamos começar tudo de novo. Bora começar de novo, né? Voltamos no início, rebobinamos. Se a gente tivesse no passado com aquelas fitas cassete, né? Vamos rebobinar, vamos começar de novo. Vou te dar a ordem de novo e tudo vai começar de novo. E nós vamos ver que realmente é isso que Deus faz com Jonas, né? Ele vai até lá e aí começa de novo. E nós vamos ver o percurso de Jonas nesse reinício. Mas que essa oração de Jonas hoje fique para nós, que essas lições sejam fundamentais na nossa vida, que nós não cheguemos nunca à situação de estar em desobediência a Deus, a ponto deles ter que nos resgatar e nós sermos vomitados para o começo de uma história que poderia ter sido tão diferente, né? Então, que Deus abençoe a nossa semana, que Deus realmente continue a falar ao nosso coração através da vida de Jonas e que nós possamos sempre buscar andar em obediência ao Senhor.